Univesp, disciplina Algoritmos e Programação de Computadores 1, tema Variáveis. Marcelo Manzato, professor. Bem-vindos novamente à nossa disciplina de Algoritmos e Programação de Computadores 1 para a Univesp. Essa é a nossa videoaula de número 6, onde a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo. Nas últimas duas videoaulas, a gente aprendeu sobre as expressões aritméticas e as expressões lógicas. E nesta aula, pessoal, a gente vai aprender sobre o conceito de variáveis. A tela se divide entre a apresentação de slides de fundo cinza e texto preto e a janela de vídeo do professor no canto superior direito. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula. Então vamos entender um pouquinho o que são variáveis, como que a gente usa elas na linguagem Python e para que elas servem, né? Então vamos lá. Novos slides com título Variáveis e um exemplo com a expressão linha 1, x igual a 3, linha 2, x, linha 3, 3. Bom, então pessoal, a gente pode entender que variável é um nome que é atribuído a um determinado objeto. Então imagina, por exemplo, que você tem um número, a gente pode dizer, né, que esse número é um objeto, tá? E a gente quer dar um nome a esse objeto. Então, por exemplo, a gente quer pegar o número 3 e dar um nome para ele diferente. Daí esse nome é o que a gente chama, então, de variável. Então reparem que nesse exemplo que eu estou fazendo aqui, eu tenho o meu objeto número, tá? E eu estou dando um nome a esse objeto que eu estou chamando de x. Então x acaba sendo a minha variável. E aí com base nisso, com base nesse nome, a gente consegue recuperar aquele objeto a partir do nome da variável. Então, por exemplo, se eu mando lá no meu interpretador, eu escrevo x, o interpretador vai procurar qual que é o objeto que está associado a esse nome, a essa variável, que vai ser, nesse caso aqui, o objeto, né, o número 3. Reparem que eu tenho o operador de atribuição, que é o igual. Né? Então, quando eu faço x recebe 3, ou x é igual a 3, na verdade eu estou fazendo uma atribuição de um nome, que é o x, a um objeto que está do lado direito aí dessa expressão. Então esse daqui é o formato geral. Do lado esquerdo sempre a gente coloca a variável e do lado direito o objeto. Esse objeto pode ser um número, pode ser uma expressão, pode ser praticamente qualquer coisa, né? Então olha só aqui mais alguns exemplos. Eu estou fazendo com que x receba 3 mais 3. Né? Então, esse 3 mais 3 é uma expressão aritmética que tem precedência sobre o operador de atribuição. Se vocês podem dar uma olhada na última aula, onde eu apresentei aquela tabela de precedência entre os diferentes tipos de operadores, lá vocês vão realmente identificar isso, que os operadores aritméticos, eles têm precedência sobre esse operador de atribuição. Então, por isso que você primeiro vai fazer a soma de 3 com 3, vai te dar 6, e aí esse objeto vai ser dado o nome de x, que está aqui. Tá? Bom, continuando, eu posso fazer isso daqui, ó, 2 vezes x. Então, o que o interpretador vai fazer? Ele vai pegar qual que é o objeto que que foi associado à variável x, que era 6. Então, ele vai pegar e vai fazer 6 vezes o 2 que está aqui desse lado, que vai me retornar aí o valor 12. E olha aqui embaixo o que eu faço. Ó. Nesse caso aqui, eu tenho o meu x
que ainda é 6. Reparem que no exemplo nas linhas anteriores, a gente só fez a atribuição de 6 ao x, né? E no caso esse 12 aqui não foi atribuído ainda ao x, então o x ainda vale 6. Né? Então eu faço 6 menos 2, vai me dar 4, e esse valor 4 é atribuído à variável y. E aí na linha de baixo eu recupero esse objeto, né, esse valor da variável y, que é 4. Tá? Quando eu faço isso daqui, ó, x igual a y, na verdade é x recebe y. Então, o que está armazenado em y, que é 4, vai ser também armazenado em x, porque eu tenho esse operador aqui de atribuição, então o x agora vai valer 4. Por isso que chama variável, porque são valores que podem variar ao longo da execução. Então, uma hora o x valia 6, agora o x vale 4. Tá? Bom, os nomes das variáveis, pessoal, podem conter caracteres em minúsculo, que são caracteres de A a Z, maiúsculo, que é de A a Z, em maiúsculo. Pode ter também esse underscore, que é esse hífenzinho aí que fica encostado ali na linha, né? E exceto para o primeiro caractere, você pode também usar dígitos de 0 a 9 para nomes de variáveis. Então, olha alguns exemplos. Eu tenho myList e eu tenho underscore list, são todos nomes válidos para variáveis. List 6 e L underscore 6 também são ok, também você pode usar. Agora, por exemplo, 5list você já não pode usar como nome de variável, porque você tem o 5 aqui que começa, que é o primeiro caractere da variável. Então você acaba caindo nessa exceção aqui, ó, exceto para o primeiro caractere, você pode usar os dígitos de 0 a 9, mas então os dígitos de 0 a 9 não podem estar no primeiro, né, no início do nome da variável. E esse outro exemplo aqui também não pode, porque você tem um hífen aqui, né? E o hífen também você não pode utilizar como nome de variável. No último exemplo, a variável grifada com erro é list-3. Uma observação importante é que existe diferença entre caracteres maiúsculos e minúsculos na linguagem Python. Então, se você declara, você usa uma variável mylist dessa maneira e uma outra variável mylist dessa maneira, com L maiúsculo e o L minúsculo, são variáveis diferentes. Então, eu posso até mostrar um exemplo disso. Se eu faço L recebe 3. A tela é dividida entre o programa PyCharm e a janela de vídeo do professor. No interpretador, uma janela localizada na parte inferior da página. Ele digita L minúsculo igual a 3. Ele volta aos slides. E eu faço L, buscando, né, pela variável L, ele vai me dar um erro, porque a variável L maiúsculo não está definida, enquanto que a L minúsculo eu consigo recuperar um valor 3. Apesar de aceitos pelo interpretador, alguns nomes de variáveis nem sempre são boas escolhas. Então, existe uma certa convenção, pessoal, para definir bons nomes de variáveis. Então, a gente sempre tem que optar por usar nomes que sejam significativos, tá? Então, por exemplo, ao invés de você usar P para um preço de um produto, você usa preço, tá? Sem o C cedilha, né, nesse caso, porque o C cedilha vai ser interpretado como um caractere que não é o de A a Z, né, é um caractere especial.
Nomes com mais de uma palavra, se você tem, por exemplo, variável temporária ou temp_var, como está aqui, separa ela ou com underscore, ou então você pode usar a primeira, dessa maneira aqui, né, a partir da segunda palavra, você coloca a primeira letra em maiúsculo, tá? Como aqui também. O professor sublinha as variáveis temp_var com V maiúsculo e frames per sec com P e S maiúsculos. E nomes mais curtos também são melhores do que nomes longos, né? Então evitem de utilizar também nomes muito longos também para nomes de variáveis, tudo bem? Bom, e a gente tem também, pessoal, algumas palavras reservadas que não podem ser utilizadas na linguagem Python. Então, por exemplo, essa daqui, false, none, true, and, as, tá? Break, são todas são todas palavras reservadas que, se você tentar utilizar elas como nome de variável, vai dar um erro também lá no teu interpretador, tá? Então, procurem, quer dizer, você não vai conseguir utilizar, tudo bem? Novo slide intitulado Palavras Reservadas, com uma tabela de nomes que não podem ser usadas como variáveis. Além das mencionadas pelo professor, há também assert, class, continue, def, del, elif, else, except, finally, for, from, global, if, import, in, is, lambda, non-local, not, or, pass, raise, return, try, while, with, yield. Bom, vamos fazer um exemplo. Eu quero definir nomes de variáveis para as informações de uma pessoa. Então eu tenho a altura, a idade, o sexo e se a pessoa é solteira ou casada. Então, pessoal, aqui não tem segredo, né? Você pode, por exemplo, utilizar para altura, idade, sexo, você pode usar simplesmente o nome correspondente lá no teu programa, né? O professor volta ao PyCharm e digita no interpretador. Ele alterna entre os slides e o PyCharm. Então, por exemplo, eu poderia definir altura igual a 1,82, tá? Eu poderia definir o sexo como um caractere, né? M de masculino, tá? Poderia definir, que mais? A idade, né? A idade como, por exemplo, 20 anos. Tá? E aí você pode recuperar, então, por exemplo, a altura. Eu tenho 1,82. O sexo, eu tenho M de masculino. E assim por diante. Tá? E aí, se a pessoa é fumante, quer dizer, se ela é solteira ou casada, seria, por exemplo, um verdadeiro ou falso, né? Você poderia usar algo como underscore solteiro, tá? E aí definir como falso, tá? E aí você consegue recuperar o valor daquela variável do tipo lógica, né? As equações são k igual a c mais 273, f igual 1,8 vezes c mais 32. Imagem do professor em tela cheia. Muito bem. Um outro exemplo seria esse daqui, né? Dada a temperatura de 23 graus Celsius, encontre a respectiva temperatura em Fahrenheit e em Kelvin. Aí a gente pode utilizar essas equações aí para poder fazer a transformação, né, de Celsius
para outra escala de temperatura. Então, por exemplo, eu vou definir então uma variável Celsius de 23 e eu vou calcular então o Kelvin como Celsius mais 273. Tá? Então eu tenho então a minha temperatura em Kelvin, 296, tá? Que é exatamente então essa fórmula que está ali. Em Fahrenheit eu posso também fazer a mesma coisa. Então eu vou definir, eu vou colocar o nome de Far, tá? Para ficar mais claro, que vai ser 1,8 vezes a minha variável Celsius, né? Mais 32. E aí eu tenho então meu valor aqui em escala Fahrenheit 73,4. Muito bem. Essa daí foi a nossa videoaula sobre variáveis. E aí a gente vai dar continuidade então na nossa próxima videoaula. E aí a gente vai começar, né, de fato, utilizar as variáveis junto com expressões lógicas, aritméticas e relacionais, para a gente daí depois, né, na próxima semana, começar de fato a escrever os programas aí na linguagem Python. Tá? Então, obrigado pela atenção de vocês e a gente se encontra numa próxima videoaula. Até mais. univesptv.com.br